noite. Olha só, boa noite não, né? Bom dia. Vejam bem, a gente vai dar prosseguimento no atendimento que a gente estava fazendo, no conteúdo que nós estávamos dando na aula anterior sobre administração de medicamentos, né? E a gente falou sobre os 9 certos, né? Hoje a gente vai dar prosseguimento no assunto e nós vamos falar sobre alguns assuntos em relação ao preparo do medicamento, à administração do medicamento, e a gente vai dar continuidade nesse assunto porque é um assunto que nós vamos utilizar no nosso dia a dia dentro da nossa profissão, dentro da nossa função, tá? Então, para preparar os medicamentos, faz necessário verificar qual o método para se avaliar a prescrição, ou seja, o receituário, a prescrição médica, a folha impressa no computador, ou seja, para que eu possa administrar o medicamento, tá? Eu tenho que me atentar em relação a esses itens, né? O medicamento que foi prescrito, né? O receituário, tipo de receituário, a folha impressa em computador, né? Porque o que acontece? A folha impressa em computador, ela é importante para uma receita legível, né? Uma prescrição medicamentosa legível, né? Então, durante a fase do preparo, o profissional de enfermagem ele deve estar atento para evitar erros, assegurando ao máximo que o cliente receba corretamente a medicação. Isto, teoricamente, se justifica porque o medicamento deve ser administrado por quem preparou, exceto em algumas unidades especiais. Olha só, pessoal. Vamos supor que eu esteja de plantão. Eu vou estar de plantão, tá? Ou qualquer um de vocês estarão de plantão. Eu vou pegar o prontuário do paciente, do cliente. Eu vou ler o que está prescrito. Eu vou solicitar, vou pegar a dispensação do medicamento na farmácia e eu vou preparar esse medicamento. Eu vou diluir, vou preparar. Quando eu preparo o medicamento, quem administra esse medicamento sou eu. Em casos muito especiais, eu posso administrar medicamento preparado por outro colega, tá? Mas sempre que eu preparar o medicamento, quem tem que administrar, quem tem que aplicar esse medicamento sou eu. E vice-versa. Se eu preparo o medicamento para determinado cliente, o meu colega ele não deve administrar esse medicamento, porque quem preparou esse medicamento fui eu. O colega ele não sabe como que eu preparei esse medicamento. Eu também não vou saber como, por mais que eu confie, por mais que seja uma equipe, por mais que tudo. Se eu pego um medicamento preparado para poder administrar em um cliente, esse medicamento está preparado por outro colega, eu não sei. Pode ser que dê tudo certo, mas se der errado, quem vai se responsabilizar? Quem preparou
ou quem administrou? Porque quem preparou vai afirmar que preparou corretamente. E quem administrou vai falar que pegou o medicamento e administrou. Mas não importa. A responsabilidade é minha que administrei. Então, vias de regra, só em algumas unidades especiais, só casos especiais. Medicamento que foi preparado, ele deve ser administrado por quem o preparou. Se eu preparei o medicamento, quem administra o medicamento no cliente sou eu. Se o meu colega preparou aquele medicamento, quem vai administrar aquele medicamento do cliente é o colega, não sou eu. Tá? Então, a gente deve ter cuidado em relação a isso. A gente precisa ter preparo em relação a isso. Para quê? Para que nós não cometemos erro. Para que nós evitemos de cometer erros. Tá? Então, a medida de organização de asepsia que visa auxiliar o profissional nessa fase de trabalho pode ser preparada como o seguinte, né? Eu preciso também manter o meu ambiente de trabalho muito bem organizado, muito bem preparado. Tá, pessoal? Olha só. Eu preciso o quê? O que se envolve o protocolo, né, de preparo e administração de medicamento? A primeira coisa, né, é o preparo do medicamento. O que eu devo fazer? Que eu venho falando isso com vocês desde o início da aula. Via de regra. Lavagem das mãos antes e após qualquer procedimento. Não é diferente na hora do preparo do medicamento. O que eu preciso fazer? Antes de preparar o medicamento. Quando eu vou preparar o medicamento, não significa, né, eu vou preparar esse medicamento com o objetivo de administrá-lo. Administrar o medicamento é aplicar o medicamento no cliente. Preparar o medicamento é uma etapa antes da administração. Eu vou preparar esse medicamento e posteriormente eu irei administrar esse medicamento. Aplicar esse medicamento. Aplicar como? Onde? Aplicar onde esse medicamento ele foi prescrito. Qual via de administração? Se é via intramuscular, se é via intravenosa, se é subcutânea, enfim, se é via oral, não importa. Isso vai depender da prescrição do medicamento. Então, o que eu devo fazer antes de preparar esse medicamento? Antes de colocar na seringa, preparar com o barrinho, eu devo lavar as mãos antes e após o preparo e administração. Antes e após. Eu vou preparar o medicamento, o que eu vou fazer? Lavar minhas mãos, calçar as luvas, preparar o medicamento. Preparei o medicamento, eu vou lavar minhas mãos, né? E vou passar no leito do cliente, vou administrar o medicamento. Administrei o medicamento com a luva calçada. Eu vou lavar as mãos novamente, tá?
Preparar o ambiente em iluminação preparar o ambiente de boa iluminação. Ele é iluminação, lugar claro, dá para ficar nítido, para eu ver o que eu estou fazendo. Outra coisa muito importante para que eu evite o erro na hora do preparo. Desculpa, pessoal. Uma coisa que eu devo evitar para que eu diminua o erro na diluição, na administração, na via de administração. É o quê? Evitar distrações. Evitar o WhatsApp. Evitar outras redes sociais. Evitar piadinhas. Evitar muita conversa na hora do preparo do medicamento com outro colega, para que eu não erre o preparo daquele medicamento. Então eu tenho que evitar o que? A distração. Outro item é realizar o preparo quando tiver certeza do medicamento prescrito, dose e via de administração. Eu só vou preparar esse medicamento quando eu tiver a certeza da prescrição dele, tá? Qual o medicamento prescrito? Qual o paciente? Qual é a dose e a via de administração? Qual a via de administração? Onde eu vou aplicar esse medicamento? Se é na veia, se é no músculo, se é via oral? E qual é a dosagem? Qual a quantidade de miligrama de medicamento que eu vou utilizar que está prescrito para esse cliente? Então isso envolve, pessoal, várias coisas e muita atenção, tá? Verificar a qualidade, a validade, a alteração do seu aspecto e informação do fabricante em relação ao preparo. Eu preciso verificar o quê? A validade, se está na validade certa, tá? Para eu não administrar medicamento equivocado no cliente, tá? Observar no preparo de medicamento a dose correta. Qual é a dose que eu vou administrar nele? Vou fazer o quê? A técnica asséptica para poder evitar contaminação, para evitar infecção nesse cliente, tá? E diluição desse medicamento. Verificar a integridade do invólucro, se ele está lacrado, se aquela ampola ela está bem lacrada, né? Colocar a agulha na seringa com cuidado. Eu preciso colocar a agulha na seringa com muito cuidado, tá? Desinfetar toda a ampola com algodão embebido em álcool 70%. E no caso de frasco, né, a ampola, retirar a tampa metálica e desinfetar a borracha. Ou seja, eu vou embebedar, né, um algodão com álcool 70, vou fazer a desinfecção na ampola toda. E se for um frasco, eu vou deslacrar aquele frasco, né? Eu vou tirar a tampa metálica e fazer uma desinfecção externa com álcool 70, né, na borracha daquele frasco. Aspirar a solução da ampola para a seringa. No caso de frasco ampola, introduzir seu diluente para homogeneizar o pó com o líquido sem sacudir. Então, eu não posso colocar o diluente dentro de um frasco para poder diluir dentro de um frasco, né? Para poder diluir aquele medicamento e sacudir, não, tá? Eu preciso aplicar esse diluente de forma
correta, para na hora que eu estiver aplicando esse diluente, ele fazer com que esse medicamento ele fica diluído de forma homogênea sem eu sacudir o vidro. Eu posso girar o vidro. Agora, sacudir, eu devo evitar, tá? Proteger a agulha com protetor próprio e o êmbolo da seringa com o próprio invólucro. Para quê? Para poder evitar acidente. Para que eu evite o acidente, eu evito ser infectado, né? Sofrer um acidente e ser infectado por uma seringa contaminada, tá? Só vou pegar o carregador do notebook aqui, que a bateria está descarregando. Eu peço desculpa a vocês, tá? Rapidinho. A medicação ela deve ser administrada sob prescrição médica e checada após a administração. Ou seja, toda medicação ela deve ser administrada, né, óbvio, sob a prescrição médica e checada, né, conferida após a sua administração. Indicar o medicamento preparado com o nome do cliente. Olha só, eu preciso indicar o medicamento preparado com o nome do cliente, o leito onde esse cliente está, o nome do medicamento e a via de administração e o horário. O preparo de medicamento, pessoal, é uma das funções da enfermagem que a gente precisa ter mais cuidado, mais atenção, para que a gente evite erros, tá? Deixar o local de preparo de medicamento em ordem e limpo. Uma das regras da enfermagem, o que eu já falei com vocês, é manter o ambiente limpo e organizado. Tá? Eu preciso manter esse ambiente limpo e organizado. Deixar a bandeja ou o carrinho de medicamento sempre desinfectado e limpo. Tá? Então essas são algumas regras que a gente deve seguir para podermos preparar esse medicamento para esse medicamento ser administrado. Agora, quais os cuidados de enfermagem que eu preciso ter depois que esse medicamento estiver preparado? E quais cuidados que eu vou ter para que com esse medicamento, para ele ser o quê? Administrado, tá? A administração de medicamento ele envolve várias coisas, né? Eu preciso manter a bandeja ou o carrinho de medicamento sempre à vista durante a administração, nunca o deixando junto ao cliente. Verificar o nome do cliente, eu tenho que conferir o nome do cliente para ver se aquele cliente realmente é aquele cliente que vai tomar aquele medicamento que eu preparei. Tá? Esclarecer ao cliente sobre o medicamento que irá receber, né? Eu tenho que explicar, falar qual é o medicamento que ele está tomando, qual é a reação adversa que esse medicamento pode causar, qual é o efeito esperado desse medicamento, tá? Isso é quando o cliente ele estiver lúcido. Quando a gente vai aprender a fazer também
a evolução de enfermagem eu vou explicar para vocês. Tá? Tomara que seja em aula presencial, para ficar mais fácil. Se não for presencial, a gente vai arrumar uma maneira de explicar aqui para vocês como que faz uma evolução de enfermagem, tá? A gente vai falar um pouco sobre... Não é que é fugir do assunto, mas eu preciso explicar a vocês o que é um paciente lúcido e orientado. O que é um paciente lúcido? Lúcido é quando eu chamo um cliente pelo nome, ele responde. Ele está respondendo às solicitações verbais, né? Eu pergunto a ele, eu sou João, ele oi. Dona Maria, ela oi. Isso é um paciente lúcido, né? Ele está vendo o que você está perguntando, está respondendo. Mas essa resposta não significa que é uma resposta que você espere desse cliente, tá? Vocês vão ver muito termo sobre lúcido e orientado. Uma pessoa ela pode estar lúcida e não estar orientada. Uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, uma criança, geralmente ele é lúcido. Você chama, ele te responde, ele fala, conversa com você, mas ele não está orientado no tempo e no espaço. A maioria das vezes, uma pessoa com Alzheimer, né, um idoso, ele não sabe onde ele está e muito menos a data cronológica, né? Ele não vai saber que dia é da semana, que dia do mês, que dia do ano, enfim, tá? Então ele pode estar respondendo, ele está lúcido, mas ele não está orientado, tá? Efetuar o registro do medicamento administrado com a hora da realização. Se eu administrei o medicamento prescrito, eu vou no prontuário desse cliente, vou fazer o quê? Registrar, anotar, tá? A hora da realização da administração desse medicamento, tá? Porque às vezes ele foi administrado, tá lá 8 horas, ou de 12 horas, ou de 6 horas, ou de 4 em 4 horas, vai depender da prescrição do médico. Aí eu vou estabelecer o horário. E a partir do momento que eu estabelecer um horário, eu vou administrar esse medicamento e vou no prontuário desse cliente e vou anotar a hora que eu administrei esse medicamento, tá? Na injeção intramuscular, utilizar de 1 a 5 ml para a diluição. E se houver necessidade de maior volume, preparar em 2 seringas, tá? Na maioria das vezes, pessoal, a diluição ela ocorre em 1 ou 1,5 ml medicamentos intramuscular. Alguns medicamentos, como bezetacil, né, outros medicamentos, né, que demanda mais preparo, né, e uma quantidade de volume maior, eu posso até colocar até 5 ml.
Passou disso, eu vou preparar em 2 seringas. Tá? Não deixar os medicamentos na mesa de cabeceira do cliente ou permitir que terceiro realize. Não importa. Se eu preparei o medicamento, quem tem que administrar esse medicamento sou eu. Eu não tenho que passar a responsabilidade para terceiros. Tá? Respeitar o espaço de tempo entre medicações, como prescrito. É aquilo que eu falei com vocês. Como que está prescrito? De 4 em 4 horas? De 6 em 6 horas? De 8 em 8 horas? De 12 em 12 horas? Então, sempre respeitar esse espaço de tempo entre as medicações, tá? Utilizar luva sempre que houver a possibilidade de entrar em contato com secreções ou sangue do cliente, tá? Então, a luva, pessoal, ela é um EPI. E esse EPI deve ser levado a sério. Esse EPI, ele deve ser levado rigorosamente a sério para que a gente possa diminuir o risco de infecção, tá? Drogas e doses. Denomina-se droga qualquer substância capaz de produzir alterações somáticas ou funcionais ao organismo vivo, tá? Então, dose mínima é a menor quantidade de um medicamento capaz de produzir efeito terapêutico, ou seja, a dose mínima é o mínimo que o médico vai prescrever, tá? A menor quantidade possível e esperando produzir um efeito terapêutico satisfatório, tá? Uma ação desse medicamento mais satisfatória, tá? A dose máxima é a maior dose utilizada capaz de produzir efeito terapêutico sem causar efeitos indesejáveis. A dose máxima é o máximo de medicamento de uma quantidade de substância que essa pessoa pode receber diariamente, fazendo com que o efeito de produzir, o efeito terapêutico, é esperado o efeito terapêutico sem causar efeitos indesejáveis. Uma contraindicação, um efeito diverso que pode complicar a vida do cliente, tá? Dose terapêutica é aquela capaz de produzir o efeito desejado, é a dose terapêutica, tá? Dose de manutenção é aquela necessária para manter os mesmos níveis desejados de medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos durante o tratamento, tá? Pessoal, olha só, para não ficar muito extenso, eu vou interromper esse vídeo agora e vou publicar um depois, dando continuidade nesse assunto para que a gente possa contribuir, né, e ficar menos cansativo essas videoaulas, tá bom, pessoal? Um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, tá bom?